Não aguentou. Ele era esquizofrênico? Não. Mas ela ficou muito tempo com ele, assim, namorando? No, é aquilo que eu falei, você lembra? Você lembra que eu falei que a maioria desses quadros estão na igreja? A maioria, não todos. Ô, gente, olha só, a Ana tá trazendo, compartilhando um caso aqui de uma moça que casou com um rapaz esquizofrênico e a família não falou nada para ela. E depois o rapaz deu crise, surtou. Aí ela separou com uma semana de casado e a família não falou nada. Ele tomava remédio, era tudo. E aí eu até perguntei para ela, falei assim, poxa, mas ela namorou com esse cara, será que ela não percebeu, né? Ele não teve um surto, sei lá, uma crise perto dela? Ela falou assim, foi um namoro muito rápido, porque eles eram da igreja. Então, vocês lembram que eu comentei? É claro que não é generalizando, tá, gente? Mas tem muitas pessoas esquizofrênicas dentro das igrejas, tá? Então, a questão é o quê? É você avaliar o comportamento. Acho que foi a Tadiane, né, que estava falando aqui agora. Foi ela, foi a Anne, foi? Quem falou por último aqui? Quem estava falando das pessoas? A Jaqueline? Quem é que falou? Acho que fui eu, professora. Ô, Jaque, então, aí você estou remetendo a sua fala. Às vezes não é questão nem de rotular, mas é quando a gente vai adquirindo conhecimento, a gente começa a ficar mais sensível, mais atenta aos comportamentos das pessoas, né? Mais ao que elas estão falando. Então, a questão é essa, gente. Por quê? Isso é importante na área profissional de vocês. E às vezes vocês vão estar lidando com um paciente ali e esse paciente tem um transtorno mental. Ô, professora, Oi? uma coisa que eu já observei, porque eu já vi alguns casos esquizofrênicos, que a maioria das pessoas que é esquizofrênica é muito inteligente. Sim, eles têm um cognitivo desenvolvido. Gente, é brincadeira, Igual a maioria das pessoas que tem problema assim, com algum distúrbio ou com alguma neurose, alguma psicose, assim, mas eu falo essas pessoas doentes que eu conheço, assim, que dessas crises muito fortes, mas todas que eu conheço são muito inteligentes. Elas têm uma parte cognitiva bem desenvolvida, mas né, a questão mental, aí com a presença desses transtornos, acaba dificultando, né, a vida normal. Podemos passar tranquilo por aí? Hoje está leve, né, gente? E agora a gente vai para os transtornos específicos da personalidade, ok? Então, nós fechamos aqui a psicose, agora nós vamos falar dos transtornos específicos. Pode ter envolvido, mas o tema é outro. Transtornos, às vezes, a gente pode achar um quadro de neurose e psicose, tá? Mas agora a gente vai focar na personalidade, ok? Porque a gente estava focando mais nos transtornos mentais, não é mesmo? Tranquilo, pessoal? Professora? Senhor? Eu, no final da aula, vou te fazer uma pergunta, tá bom? Por que no final da aula? Faz agora, uai. Não, porque vai tirar sua linha de raciocínio. Ah, Caio, sério? Você foi falar justamente com uma pessoa, assim, que gosta de saber das coisas? Isso, depois eu faço. Pode seguir a aula. Pô, mas agora eu quero saber também. Se a pessoa é ansiosa, né? Coloca a ansiedade. Isso que eu ia falar, agora que começou, termina. Não, agora eu quero saber também. Quem quer que fala, levanta Agora a mão ninguém aí, vai gente. concentrar mais na aula querendo saber. Aí, Caio, ó, você montou um montinho, porque aqui também as meninas tá toda eufórica aqui, ó. Pode falar. Ô, professora, eu tenho que te falar um negócio, depois eu te falo, tá? Aí, ó, beleza. pronto. Então, ótimo. Eu também tenho que falar um negócio para vocês, depois eu falo, tá bom? Gente, É muito vai importante. É importante ter vocês gente ficarem pra até o cuidar. final, porque quem não estiver presente vai perder a informação, e é muito importante. Algo que nem a No CIA, próximo capítulo, na mesma hora, né? nem a CIA desconhece essa informação de tão preciosa. Você vai pagar um caldo de mandioca com pimenta pra gente? Olha, Leandro, você vai trazer aqui no grau? Ó, vou estar aqui até às 10, tá? Se você chegar aqui mais ou menos umas... Quanto que é o nosso intervalo? Nossa, você chega aqui 19h40 que dá para me comer tranquilo, tá? Traz 2, que aí dá para comer 2. Pô, professor.
Fala, Leandro. Não, é o Caio que vai falar, né? Eu não. Ah, o Caio, eu acho que o Caio só tá... Ah, o Caio só tá querendo marcar presença, né, Caio? Só pode do jogo, Caio, é isso mesmo? É um complô? Não, professor, eu tenho uma pergunta para fazer bem importante. Então tá, Caio, aguardamos então a sua pergunta para... Qual horário você vai fazer para me te lembrar? Vou marcar no Ah, relógio. pode ser o último. Aí, O problema é que a gente não vai conseguir prestar atenção na matéria, Ai, porque sim, vamos nos controlar, pessoas, não vamos deixar isso interferir a nossa atenção. sem ansiedade, gente, calma. Aposto que é bobeira, velho. Se for Não é não, professor. É até meio polêmico, mas... Tá bom, viu? Ok, vamos começar então nosso transtorno de personalidade. Então, vamos entender o que é o transtorno de personalidade, meus queridos. Trata do quê? Distúrbios graves na constituição caracterológica e das tendências comportamentais do indivíduo, ou seja, das minhas características, né? Daquilo que eu sou, da minha constituição. E o que isso vai causar no meu relacionamento com as outras pessoas, até comigo mesmo. Então, não diretamente imputáveis a uma doença. Então, não é que fulano lá é doente, olha lá, o transtorno, ele tem algum transtorno de personalidade. Então, a gente não pode rotular falando que é uma doença de transtorno de personalidade, ok? Lesão ou outra afecção cerebral, ou um outro transtorno psiquiátrico. E esses distúrbios, gente, compreende o quê? Habitualmente, vários elementos da personalidade do indivíduo, ok? Vai ter aí o acompanhamento, né, de uma angústia pessoal, tá? Uma desorganização social. Então, vocês estão percebendo que às vezes tem essa dificuldade, o indivíduo pode apresentar uma dificuldade de se relacionar. Aparece habitualmente também durante a infância. Então, muitas das vezes, esses transtornos de personalidades, eles vão começar lá na infância. Por isso, gente, que é importante, né? A trajetória da vida infantil de uma criança, o seu desenvolvimento, porque dependendo como foi, se apresentou trauma, se teve crises, como é que foi a criação, isso pode comprometer a característica da personalidade de uma pessoa. E muitas delas, se a gente for parar para ouvir, sempre vai contar um relato, né? Ai, mas às vezes, professora, não é uma coisa muito estrondosa, né? Mas, gente, vocês lembram aquilo que eu comentei com vocês? A situação pode ser a mesma, que a outra pessoa passou, mas como cada uma interpreta, vai ser diferente. Então, algumas dão conta, né, de lidar com alguma situação que ela passou, um trauma infantil, ou até mesmo um abuso, né? Só que tem outras que isso vai fazer o quê, gente? De uma certa forma, isso vai influenciar seus traços de personalidade. Ok? E isso, né? Claro que vai ter lá esse início na infância, mas pode também transcorrer durante a vida dessa pessoa, tanto na fase da adolescência que a gente percebe, né? Como é que é uma fase difícil, né? É uma fase onde a pessoa busca uma identidade, ela busca uma identificação. Muitas das vezes, se não tem uma presença paterna, isso acaba também dificultando, presença materna também, né? E vai persistir o quê, gente? De um modo duradouro, até mesmo na fase dessa idade adulta, onde a gente vai perceber pessoas adultas com comportamentos diferentes, né? Até mesmo infantis, muitas vezes complicado, não dão conta de certas coisas, muito frágeis, tá? Então, são trajetórias aí de experiências de vida que vai ter o quê, gente? Uma certa influência na personalidade das pessoas. Ok? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Então, aqui a gente começa a entender algumas coisas. Igual adolescentes, né? Eu vejo muito adolescente, principalmente na clínica, principalmente onde os pais tiveram uma separação e foram conflituosos, como é que isso reflete na vida de um jovem? Essa falta, né, desse pai, dessa presença, dessa autoridade. Acaba influenciando muito.
Só um momentinho que o pessoal aqui tá copiando, viu, gente? Tá todo mundo aí? Pessoal de casa, tranquilo? Estamos sim, tô tranquilo. Ótimo. Tranquilo, Viviane. Ô, Leandro, você já tá fazendo o caldo para trazer? Ô, professora, eu pensei que a senhora que ia pedir pra gente tomar. É uma piada. Ai, como assim? Você oferece e eu tenho que trazer? É isso mesmo, produção? Não, na verdade, você que falou no começo da aula que esse tempo Eu seria falei um que caldo de o mandioca momento com estava pimenta. propício por um caldinho com pimenta, já que você falou, né, do Hum. caldo, eu achei que você estava, né, sua mãe ou alguém na sua casa estava preparando, e aí você sentiu no coração de trazer o caldo pra gente, porque nós estamos em 4 pessoas aqui. Se você quiser trazer mais, tá? Pode trazer. Poxa, minha mãe não hora dessa, tá debaixo da cama. Tá debaixo da cama, ó. Tá debaixo dos cobertor lá em São Paulo, professora, num frio Ah, lascado. tá. Sua mãe tá lá em São Paulo? Não tem problema não, deve ter algum lugar aberto, um restaurante, alguma coisa, né, gente? Não é desculpa. É, lasqueira. Só tá falando aqui que você sabe comer batata frita, o quê? Cerveja, é isso mesmo? Credo, você não come outra. Que isso, Não? gente? Os coleguinhas aqui, você Professora, fica quando voltar às aulas postando. presencial e tiver todo mundo aí na sala, eu vou levar para a senhora, pode deixar. Isso Ah, aí. ô Tatiane, ô Tatiane, é só pra professora? Uai, a gente pode fazer para a sala também, mas por que não? Ah, agora Mesmo. sim. Isso. Se eu não estiver com Não é por vocês, a nada gente não, viu? Meu marca. marido fala que meu caldo é muito bom. E Ó, aí, pode ó. ter propaganda que senão daqui a pouco eu já vou estar pedindo aí, ó. Vambora, pessoal, vamos focar, que vocês estão me dando fome. Isso aí não é legal. Já passa o Caio aí. Torresmo Tá? sequinho, professora. Eita. Ó, torresminho sequinho. Ok, então, vamos bora. Vamos misturar o caldo com o transtorno de personalidade. Então, vamos focar agora no transtorno de personalidade. Não é? Não fez sentido nenhum, né? Mas tudo bem, só para a gente focar, ok? Para vocês acordarem e falar que essa pessoa está falando. Surtou, coitada. Não, não surtei. Estou legalzinha. Então, bora lá. O transtorno de personalidade, gente, é caracterizado por uma sensibilidade. Olha que está em negrito, olha só a informação. Isso é uma informação importante, minhas queridas pessoas. Então, é uma sensibilidade excessiva face às contrariedades, tá? Porque nós estamos falando do transtorno de personalidade paranoica, ok? Então, o transtorno de personalidade paranoica é o tipo de transtorno que é caracterizado por uma sensibilidade excessiva face às contrariedades, ok? Aquele indivíduo que é contrariado, ele vai o quê? Vai ficar sensível a isso, né? Vai o quê? Vai ter recusa em perdoar os insultos. Vai ter o quê? Caráter desconfiado. Vocês lembram lá da paranoide que nós vimos lá, dos transtornos? Tendência é o quê? A distorcer os fatos interpretando as ações imparciais ou amigáveis dos outros como hostis ou de desprezo. Por quê, gente? Ele quer sempre o quê? Ele quer sempre gerar um conflito, né? Ele está sempre contrário às coisas. Então, uma coisa que às vezes não é nem daquele jeito, ele vai trazer um sentido que vai fazer com que aquilo se torne a forma que ele está querendo dizer ali. Suspeitas recidivantes, injustificadas, a respeito da fidelidade sexual do parceiro. Então, às vezes, ele vai ter que acusar o parceiro, tá? Porque a questão dele é o quê? É ser contrário. Não, você está me traindo. Que eu estou te traindo? Não, você está me traindo sim. Eu tenho certeza. Por quê? O caráter dele é um caráter desconfiado. É um sentimento compatível, obstinado o quê? Pelos seus próprios direitos. Porque ele quer somente que o direito dele, que somente ele esteja correto. Então, ele vai sempre contrariar esse outro para que ele possa ter sentido das coisas, entendeu? E pode existir o quê, gente? Uma superavaliação de sua autoimportância, havendo frequentemente autorreferência excessiva. Ou seja, ele vai ser sempre o correto, vai ser sempre o certo, ele vai ser sempre a pessoa mais importante, ele vai ser sempre a pessoa de caráter melhor do que os outros.
Então, por isso que ele tem essa característica aí de contrariedade. Por quê? Eu vou contra o outro para impor que eu estou sendo a pessoa correta. Então, a personalidade paranoica, ela costuma ter esses comportamentos. E, com certeza, você já deve, é claro que a gente não pode rotular, mas, com certeza, vocês conhecem alguém que apresenta esses traços, né? É que a gente vai falar que ela tem uma personalidade paranoica, mas ela pode apresentar esses traços aí, algumas pessoas acabam apresentando. Aquela pessoa que está sempre do Professora, contra. esses transtornos de personalidade, ele faz parte da neurose? Pode ser um neurótico, vai depender do quadro. Porque já é um transtorno de personalidade, é traço de personalidade, como é que ele se comporta. Entendeu? Não necessariamente uma doença. Pode ser que não seja somado com outra coisa, né? Pode ser só isso, individual, ou pode juntar com outras personalidades junto, ou neurose, tudo junto. Porque a questão da neurótica, a pessoa pode ser neurótica, mas ela pode desenvolver um quadro de psicose. Vocês lembram lá que a partir de um trauma, a partir de um surto? Lembra? Ou um quadro genético, aconteceu algo que foi um gatilho para aquilo desencadear um transtorno mental? Tá, pode-se dizer, então, no caso, professora, completando aí a questão que a Jaqueline levantou aí, pode ser no caso assim, a pessoa, ela tem um relacionamento com uma certa pessoa, termina, fica naquela coisa que a pessoa, se ela não for dela, não vai ser de mais ninguém, e acaba fazendo besteira. Tipo Pode assim. pode ser. Ela pode ter esse tipo de Tá. comportamento. Por quê? Ela não quer ser ela não quer ser contrariada. É ela que é a pessoa mais importante. Tá. Ela tem essa autorreferência de ser a melhor, entendeu? Então ela vai sempre se colocar. Então, por isso que às vezes ela pode pegar ela pode interpretar uma certa situação, né? E pode colocar o quê? Uma forma hostil, pode colocar um desprezo, mesmo que foi uma coisa, pode ter sido até algo mais amigável, mas ela vai colocar aquilo como de uma forma imparcial para o quê? Trazer essa contrariedade. Por quê? O foco dela, gente, é o quê? O desprezo, é ser hostil. É sim. E isso tem tratamento, professor? Tem cura? Como é que funciona? Ou isso aí é uma coisa que a pessoa leva para a vida toda? Não, isso aí pode ir com tratamento, né, gente? A pessoa vai reconhecendo esses comportamentos e ela vai mudando. A terapia ajuda muito pessoas com esses transtornos de personalidade. Não necessariamente pode ser uma coisa genética, tá? Porque pode ser uma experiência, pode ser uma crise, pode ser um surto, pode ser um trauma. Então, é aquilo que vai formar ali o caráter da personalidade. É por isso que eu fiquei na dúvida, então a pessoa que tem esses transtornos de personalidade, ele tem consciência do que está fazendo, que está errado, né? Ou não. A partir do momento que ela consegue se auto-observar, através que o outro vai indicando. Não, falando, mas você já percebeu que você é só isso? Só que o paranoico, gente, ele sempre vai ser o quê? A pessoa mais certa da história. Então, para o cara reconhecer esse comportamento, vai ter que ter o quê? Vai ter algo aí muito em jogo para ele tentar mudar, entendeu? Mas a pessoa tem um ciúme possessivo pela outra. Automaticamente ela vira e fala assim para a pessoa assim, olha, se você, igual eu coloquei aqui agora, a pessoa fala assim, olha, se você não for meu, você não vai ser de mais ninguém. Aí a pessoa vai lá e acaba fazendo merda. Vê a pessoa conversando com outra pessoa, chega e faz merda. Matou a pessoa. Aí a gente vai falar que ele teve um transtorno naquela hora, ele teve um surto naquela hora. Aí a gente não vai falar nada, a gente vai ter que o quê? A gente vai ter que estudar tudo, a gente vai ter que estudar o quadro clínico, vamos ter que escutar. Teve outros surtos? Tem caso na família? Gente, lembra? Deixa eu colocar isso na prova. Não, professora, sabe por quê? Porque é o seguinte, não dá para entender. A pessoa vai lá por uma obsessão, por um ciúme. Acordar cedo. Entendeu? Acordar cedo aí, ó. Aham, sei. Mas a gente não pode generalizar. Isso aqui é uns traços da personalidade paranoica. Agora, para a gente falar que esse comportamento, a pessoa já vai ser... É paranoico? Não pode ser paranoico, não? A gente não pode fechar o quadro dessa forma, somente com um sintoma. Porque é o seguinte, aqui olha aí para você ver, você falou que é a respeito da fidelidade sexual.
do parceiro. Ah, igual você falou, ah, você me traiu. Não, não te traí. Ah, tá, você não me traiu. Então tá. Então a gente termina aqui agora, acabou, tchau, cada um pro seu lado. Só que a pessoa ele não aceita o fim do relacionamento. Aí ele vira para ela e fala, se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. E tira a vida da menina. E aí? Então, aí a gente vai ter que estudar, aí vai ter que entrar psiquiatra, vai ter que entrar psicólogo, vai ter que entrar outros tipos de profissionais para fechar um quadro, para ver se foi um Isso aí não- surto, para ver se é um transtorno de personalidade, entendeu? Porque aí, no caso, é um transtorno de posse. Ô, Viu? A professora, pessoa mas acha aí que- fica fácil para os bandidos, porque aí o Gente, advogado vai atrás. Ô, gente, quando Concordo, a Jaqueline. pessoa... A pessoa tem um Concordo com a Ouvindo, transtorno de Jaqueline. personalidade. olha só, vocês já estão generalizando, porque quando a pessoa, suponhamos, é um bandido e faz um ato desse, a primeira coisa que faz é um acompanhamento psicológico. E vai ter os profissionais da saúde ali, até mesmo para ajudar o juiz a identificar se teve um transtorno mental. Não, beleza, mas tudo bem. E se a pessoa for uma pessoa normal? Uma pessoa normal. Tá, mas A a pessoa pessoa normal normal- faz isso? Certo. Mas muitas vezes, por amor, se sentir que a pessoa... Vamos supor, já teve casos de passar na televisão que a pessoa namorou, tá tantos anos namorando, ou tá tantos anos casada, que era a mil maravilha, a vizinhança não sabia de nada, não ouvia nada, do nada o cara vai lá, mata a mulher. Pronto, e aí? Aí vai falar, o cara teve um transtorno bipolar, o cara teve isso, teve aquilo. Ah, me ajuda. Entendeu? Não, Então, assim, gente, olha só, a gente não é não está aqui, generalizando, a gente não está entendeu? aqui para fechar quadro clínico, tá? Tem que sim, deixar isso professor, bem. não é para fechar, não é para fechar. Sim. É só para a gente tentar entender sobre aquele, igual é isso que a Jaqueline falou. Eu concordei com ela, eu concordo com ela totalmente, entendeu? Só que não dá para entender. Se você está num relacionamento, você não pode. Mas culpar a então, pessoa. aí é muito subjetivo, ô Alan, porque a gente tem que avaliar o histórico, sabe? A gente não pode generalizar uma pessoa que mata por ciúme, a gente não pode generalizar que é um doente mental, que é um transtorno de personalidade, é um paranoico, entendeu? Ah, tá. Gente, ó, o negócio é o seguinte, é claro que vocês não vão fazer essa identificação, porque quem faz a identificação é o psiquiatra, é o psicólogo. É claro que quando vai chegar o paciente para você, já tem toda uma estrutura, já tem um quadro clínico, ó, esse paciente aqui é esquizofrênico. Aí vocês vão pegar a pauta lá, né, a pasta do paciente, vai estar lá até mesmo os exames, medicamento, o que ele já fez, entendeu? Sim, Isso aqui, sim. gente, entenda uma coisa, isso aqui é informação para auxiliar vocês na vida profissional. Porque se chegar lá uma personalidade paranoica, peraí, eu lembro que a personalidade paranoica é isso aqui. Estão para fechar um quadro. Então, a gente não está aqui para falar assim, meu vizinho é paranoico, meu vizinho é esquizofrênico, o meu primo, neurótico, obsessivo, compulsivo. Não é isso. Nós, profissionais da saúde, nós não estamos para rotular, nós estamos para ajudar essa pessoa que precisa de cuidado, tá? Porque está sofrendo, é um ser humano, independente da sua doença mental, que precisa de cuidado, precisa de ajuda. É aquilo que eu coloquei na primeira aula. Nós, profissionais da saúde, nós temos que ser o quê? Empáticos. Você lembra do diferencial? Empatia? Então, a empatia, gente, que faz a diferença. A partir do momento que eu me consigo colocar no lugar desse outro, que eu vejo esse outro sofrendo, porque não precisa chegar lá todo lenhado, com uma fratura exposta, para me entender que ele tem uma dor, não. Porque às vezes ele pode chegar super bem, mas quando ele fala algo, eu percebo que aquilo não é normal. Mas ele é uma pessoa. Independente se ele cometeu um crime, se ele está ali precisando de ajuda, você não é a pessoa para fazer justiça. Você é a pessoa para prestar o seu serviço de acordo com a sua profissão. Ok? Bora lá. Então, características da personalidade paranoide. Então, vamos entender as principais características, tá? Ela é expansiva paranoide, né? Vocês lembram lá? Toda aqueles questão, né? De ser o quê, gente? Entrar em controvérsia, né? De fazer as coisas acontecer, colocar discórdia no meio. Ela costuma ser muito, muito fanática também, tá? Querelante, o que é isso? É quer algo, ou deseja alguma coisa. E para fazer isso, ela acaba fazendo algumas coisas, tá? Até mesmo que vai contra as normas sociais. E ela é sensitiva paranoide, tá? Então, com certeza, pode estar aí alguma coisa de alucinação, delírio, ok? Então, são características da personalidade paranoide. Beleza? Então, gente, por quê, gente? Ela é uma autovalorização. Então, importante é o quê? Ela estar bem. Ela se sobressair.
e colocar esse outro nesse lugar aí, né? Muitas das vezes submisso. Ok? Não é que agora todos os torcedores que são fanáticos têm transtorno de personalidade paranoica. A gente não pode generalizar. Gente, para a gente fechar um quadro, a gente tem que fazer toda essa avaliação e a pessoa tem que apresentar uns 3 a 4 sintomas. E com isso, pesquisando, avaliando. Viviane, então não pode, então, tipo de primeira, não. Tipo, um sintoma só, não. Nunca. Não posso fechar um quadro com sintoma. Nunca. E se oscilar, eu tenho que observar. Eu sempre falo, gente, vocês... algumas semanas, porque tem que ser frequente, tá? Os sintomas não podem ser assim, vai e vem, não. Tem que ser sintomas frequentes, tem que sempre estar acontecendo. Igual delírio e alucinação, tem que sempre estar com frequência, para me fechar que é uma psicose. Ok? Ok. Porque às vezes o intervalo não é muito grande. Os sintomas, eles são frequentes. É o quê? De semanas até meses. Entendeu? Não é uma coisa que vai e volta. Ah, dei hoje e aí daqui um ano eu dou de novo. Não, é uma coisa frequente. E se ele chegar nesse ponto que você está falando de ir e voltar, como é que a gente define isso? O espaçamento... Gente, não fique preocupado em diagnosticar. Não, professor, não é só para entender, entendeu? O que você está falando nesse vai O e volta. espaçamento de 4 a 1 mês, tem que ser frequente. Tá, A 4 beleza. meses. Tá? É só para entender, só, professor. Sim. Tá, porque a minha preocupação, gente, é você já tá querendo sair daqui, querendo diagnosticar, ficar rotulando. E, por favor, não faça isso. Você é doido? Sou médico, não, professor. Então, são informações... Gente, porque eu estou trazendo aqui, porque muitas das vezes no senso comum, tá? Eu estou falando isso porque eu vi experiência de colegas de graduação, ok? E eu tive fala de professores que eu fui entender bem depois, na hora que eu caí no mercado de trabalho. Porque às vezes a gente fica, né, querendo absorver informação, é tanta coisa nova que a gente quer colocar em prática. Só que às vezes essa prática não é agora. É na hora que você estiver na sua profissão, na hora que você estiver no seu estágio. Não é para utilizar, agora eu sei, tá, fulano? Agora eu sei que é um esquizofrênico. Eu tô achando que você é esquizofrênico, viu, querida? Não, não é assim. Ok? Minha preocupação é essa. Agora eu sei que você é louca. Barrida. Não sou louca, não. Apesar que meu sobrinho me chama de tia louca, mas não tem nada de louca. Professora, você está falando aí, você vai falar com a pessoa, fulana, agora eu sei que você é louca, barrida, doida. Mas tem doido que fala, você acha que não tem, não? Tem, pior que tem. Rasga uma nota de R$100 ou de 200 aí para você ver. Eu conheço um que rasgou várias notas de 100. Pena que eu não estava perto. Ele estava em estado de surto, tá? Sério? Ele estava. Coitado. Tadinho. E aí, gente, sabe o que ele fez? Ele foi no açougue, ele surtou, né? Ele estava sem o medicamento dele. Ele tem um quadro de esquizofrenia. Ele foi lá no açougue, comprou as melhores carnes e ficou jogando para os cachorros na rua. Aí ele tem algumas lojas, aí ele recebeu o aluguel e ele ficou literalmente rasgando a nota de 100. Eu não estava presente, né? Ai, mas o bairro todo ficou sabendo. Aí, tá vendo? Ah, peraí que a Ana está compartilhando algo. Como é que é? Ah. Pode ser que ele estava acreditando. Era a pessoa no posto de gasolina, dando papel e falando que era dinheiro. Então, vamos lá. Personalidade esquizoide. Vamos entender o que é uma personalidade esquizoide. Então, gente, é um transtorno, tá? De personalidade. Lembra? A gente está falando de personalidade? Então, vai ser um transtorno de personalidade caracterizado por um retraimento de contatos sociais. Aquele tipo de pessoa que vai se isolar completamente, tá? Não somente de contatos, mas também de contatos afetivos, tá? Ou outros, como amorosos também. Preferência pela fantasia. Então, ou seja, uma pessoa que vai
Fantasiar. Peraí, gente, não. Então, é uma pessoa que vai o quê, gente? Ela vai ter preferência pela fantasia. Por quê? Com esse isolamento dela, ela vai fantasiar ali várias coisas, né? Vai ter tendência e vai preferir atividades solitárias, tá? Vai ser uma pessoa altamente reservada, introspectiva. Você já viu esse tipo de pessoa? É lógico que a gente não pode falar que é um esquizoide. Mas é aquela, né, pessoas com traços assim, são aquelas pessoas que reservam, totalmente reservada, não falam. Quando falam, fala para dentro, que fica até difícil. Sabe que esse tipo de pessoa que você fala assim, não, fulano, o que você está falando? Ô, gente, eu tenho um paciente, não é que o problema dele é personalidade esquizoide, não, tá? Ele tem uma timidez extrema. Não, ele é muito tímido. Eu acho que eu falei dele, não falei, gente? Que na adolescência ele recebeu um não de uma adolescente. Não, falei, não? É isso? Eu me lembro, não. Não? Então, olha só para vocês verem. Isso foi na fase de adolescente. Estava mais ou menos lá com os 15 anos dele. E aí, para tentar entender um pouco do comportamento dele, a gente foi em busca, né? Das experiências. Ou a gente apagou, não. Então, ele relata que aos 15 anos, ele tentou ficar com uma moça. E a moça falou que não ia ficar com ele. A moça, tipo assim, colocou ele para baixo. Só que além da moça ter feito isso, a escola toda ficou sabendo e teve professores que ficaram zombando dele. Então, a partir dessa primeira experiência, né, com amorosa, esse cara começou o quê? Ele se fechou. Por quê? A interpretação que ele deu, toda vez que eu chegar perto de uma moça, eu vou ser humilhado e vou ser rejeitado. E ele tinha dificuldades de se relacionar. Gente, ele conversa, quando ele fala, dá vontade de pegar um microfone e colocar perto da boca dele, porque eu quase não escuto ele falar. Entende? E ele é totalmente retraído. Até o jeito dele sentar, gente, ele senta na pontinha da cadeira, todo travado. E agora que ele está começando a se apropriar mais do espaço, tipo, está sentando mais de uma forma mais confortável. Então, ele está começando a se soltar, mas olha a interpretação que ele fez. E aí a dificuldade, ele buscou o atendimento, por quê? Porque a noiva dele, que terminou o noivado com ele, conseguiu se relacionar. Só que a noiva terminou porque ele é uma pessoa muito calada. Quando está junto com os familiares, ele não conversa, ele não expressa emoções. Então, isso acabou dificultando o relacionamento dele. Por isso que ele foi parar na clínica. E ele está sentindo esse reflexo também no local de trabalho. Porque ele entrou no emprego novo, acho que ele estava até fazendo, não sei se é algum técnico, ele conseguiu entrar na área dele. Mas é mais voltado para a empresa, não é na área da saúde, não. E na empresa ele começou a perceber que isso estava afetando por quê? Ele não estava conversando com os novos colegas. O pessoal fala assim, não, mas você é tão caladinho, né? Você não fala, não? Você é mudo? E aí, gente, quando ele começa a falar, ele fica todo vermelho. E aí ele começa o quê? Gaguejar. Peraí que a Kênia está fazendo uma pergunta. Fica assim. Só que, sim, aí o que eu faço? Eu tento estimulá-lo. Peraí, eu não entendi. Tem como você falar um pouco mais alto? Tá, mas qual que é o sentido que você dá para isso? Se fosse de outra maneira, como é que seria? Aí ele relata de uma experiência também que ele teve em sala de aula. Quando ele foi apresentar um trabalho, ele esqueceu o que ele ia falar. E ele travou. E os colegas riram dele. E aí é mais uma vergonha em público. Então, minha dificuldade está no relacionar no público com esse outro. Porque o pensamento que eu tenho é vou ser rejeitado e vou ser humilhado. Justamente, vão rir de mim. Então, a gente está mudando o quê, gente? Essa crença. Porque essa crença dele, ele toma como verdade. Deu para entender? Oi? Hã?
Não, aqui que ele tem que fazer, gente, é claro que ele tem que ressignificar, mudar esse tipo de pensamento, né? E mudar o comportamento diante das situações. Ok? Só que isso, gente, vai ser o quê? É uma desconstrução. Pensa, a pessoa, suponhamos, a pessoa ela tem uns 30 anos, então foi 30 anos tendo o mesmo comportamento. Então não é da noite pro dia, é igual quando você vai tirar carteira, né? Se você é cheio da mania, toda hora você toma um pau porque você tem uma mania ali que vai aparecer e vai te atrapalhar. Até o dia que você percebe e fala assim, não pode fazer isso aqui. E tu tenta consertar, né? Não posso fazer isso, eu tenho que dar seta para virar. E aí você vai o quê? Se auto-observando, mudando seu comportamento. Até você dar conta, né? De fazer tudo direitinho. Até ele dar conta de se relacionar com o outro, de chegar numa moça que ele se interessa, demonstrar verdadeiramente quem ele é, que ele está interessado, que acha ela bonita, e começar todo um processo amoroso. Tá dando para entender, gente? Pessoal de casa? Sim. Tá dando tá sim. Sim. Vocês lembram do rapaz do coach que eu comentei com vocês, da piada? Não? Que isso, gente? Eu contei sim. Quando eu estava fazendo o curso de coach. Não, pessoal de casa, vocês lembram da piada? Não, gente? Tô Que lembrado, Tô isso? lembrada, Então, olha só, o do rapaz foi legal. No início do curso, o professor pediu para a gente fazer, tipo, uma atividade em dupla. E a pessoa tinha que contar a dificuldade dela. E a dificuldade dele era o quê? Falar em público. No tanto que ele tinha uma palestra para dar, e ele estava todo travado, e eu estava pensando em rejeitar a palestra, porque ele bugou. E eu fui tentando, né? Falei assim, mas sempre foi assim? Qual foi a última vez, assim, que você teve essa experiência com o microfone? O microfone saiu lá na hora. Lembra, não lembra? Ele era sonoplasta, que ele estava contando, ele foi testar o microfone e estava contando piada. Aí o microfone estava ligado. E quando as pessoas chegaram, ele era na igreja, quando as pessoas chegaram, o que aconteceu? Ele estava contando piada. Então as pessoas começaram a rir. Só que qual o significado que ele tirou? Estão rindo de mim. Isso, ele estava debochando. Então, estão rindo de mim, a minha voz é feia, eu falo mal, falo errado. Aí, o que eu fiz? Eu fiz uma pergunta. Peraí, mas piada não é para rir? Então, será que eles não estavam rindo da piada? Aí, a ficha dele caiu. E depois que a ficha dele caiu, ele ressignificou, deu um novo sentido para aquela experiência, e aquilo não foi mais um empecilho para ele fazer a palestra. Gente, para a gente é banal, mas para esse outro que vivenciou, passou por essa vergonha, por essa humilhação, que é o que coisa da mente dele, que ele interpretou, gente, é algo terrível. Esse cara, no início do curso, ele falava para dentro também. Ele foi tirar uma dúvida que o professor foi lá quase assim, colocou o ouvido na boca dele para escutar. E depois o rapaz ficou falando. Ele já chegou até a tomar o microfone da mão do professor. Então, vocês entenderem como é que é essa questão de uma experiência com uma pessoa e quais são as conclusões que ela tira diante disso. Aí a gente fala do quê? Das crenças. É aquilo que ela acredita, aquele pensamento que ela tem como certo. Tá fazendo sentido, gente? Ok? Pessoal de casa? Tá sim. Ok. Achei que vocês tinham ido embora com o caso, né? Achei que o pessoal tinha vazado. O Leandro, ó, deve ter ido comer o caldo. Deixou a gente aqui na mão. Gente? Então, gente, vai cair, né? Então, assim, eu não vou nem continuar no outro slide, não. Tá faltando menos de um minuto. Time para o nosso intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos, ok? Ok. É mais, professora? Até mais. Até daqui a pouquinho.